Você já se perguntou se o QI define de fato a nossa capacidade de aprendizado? Durante muitos anos, muita gente falou que, olha, QI é o indicador padrão de inteligência. Hoje a gente já vê que não é bem assim. Não que o QI não signifique nada. QI ainda assim significa alguma coisa. Significa a inteligência de abstração, analogia, conseguir conectar informações de forma diferente, de forma criativa. Mas ela não é o único indicador de inteligência. A inteligência humana, ela é multifacetada. E aí a gente tem inteligência emocional, inteligência financeira, interpessoal, a gente tem vários outros tipos de inteligência. Mas tem uma coisa que o QI, de fato, acaba significando. Pessoas que têm QI mais alto, já foi comprovado, que elas têm o maior volume de massa branca no cérebro. Ela é como se fosse as rodovias que interconectam, que interligam as várias áreas do nosso cérebro. Você tem várias regiões que são responsáveis por várias coisas e a massa branca, quanto maior o volume de massa branca, maior a sua capacidade de interconectar esses pontos. Então, de fato, uma pessoa que tem QI mais elevado tem uma facilidade maior, em geral, de fazer analogia, de fazer abstração e, consequentemente, pode ajudar bastante no aprendizado. Mas e se eu te falar que você consegue aproveitar esse tipo de benefício, esse tipo de vantagem de uma pessoa de alto QI, mesmo que você não tenha um alto QI? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu quero trazer para vocês algumas coisas relacionadas à minha forma de aprender, de enxergar o aprendizado, né, e de absorver novos conhecimentos. Eu estou sempre correndo atrás de novos conhecimentos, eu estou sempre aprendendo coisas novas e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo técnicas, eu fui aprendendo técnicas, eu fui conectando pontas, né, para conseguir absorver maior quantidade de conhecimento, menor espaço de tempo e que eu pudesse reter esse conhecimento também, porque não adianta você aprender ali naquele momento e depois esquecer. Quem nunca se pegou pensando assim, nossa, eu não vou conseguir aprender isso, eu sou limitado, eu sou burro demais para aprender isso. Todos nós já pensamos isso em algum momento da nossa vida. Às vezes a gente se depara com alguma coisa que não tá entrando na nossa cabeça e a gente fica assim, frustrado de não conseguir absorver aquilo ali. E a gente vê uma pessoa ali do lado que nem tá se esforçando tanto e ela parece que absorveu aquilo ali de forma completamente natural. Significa necessariamente que ela é mais inteligente que a gente? Não, não significa. Pode ser uma série de fatores, inclusive a metodologia de ensino aplicada. Eu acredito que a nossa forma de ensinar e de aprender já está há algum tempo defasada e a gente vai precisar achar formas melhores de trabalhar isso. Mas vamos pensar. Quando você está numa sala de aula, seja num curso, seja numa faculdade, seja no ensino médio, você tem um tipo de ensino que é 1 para N. Você tem um professor ensinando aquele conteúdo para N alunos. E aquele professor, quando ele vai montar a grade dele, quando ele vai montar a aula dele, ele tem que pensar no todo. Ele não pode pensar em indivíduos específicos, a não ser que seja um professor particular. Mas quando a gente está ali numa faculdade, a gente está aprendendo coletivamente e, consequentemente, a gente vai ter absorções diferentes entre as pessoas. Vão ter pessoas que, com a forma como o conteúdo foi apresentado, vão ter uma facilidade muito grande de aprender e outras não. E tudo bem, mas vão ter outras situações em que aquele mesmo aluno que tem facilidade de aprender com um professor tem dificuldade de aprender com outro, porque a metodologia do outro é diferente. E no final, o que importa para você? O que importa para você é que você aprenda a metodologia que for melhor para você. A maior dificuldade que muitas pessoas têm no aprendizado é conseguir, de fato, não só depender da metodologia do professor, mas entender, aprender a aprender. Entender como você precisa trabalhar aquelas conexões para poder absorver aquele conhecimento. Como eu falei, o QI não é o único indicador de inteligência, não é o único indicador que vai determinar se você vai ter maior capacidade de aprendizado ou não. Tem a metodologia e tem outros fatores como, por exemplo, o interesse, a dedicação, o empenho, o foco. Não adianta você ter o QI 200 e procrastinar, gastar o seu tempo com coisas que não são tão importantes, não ter o interesse, não se dedicar para aprender aquele conhecimento. Não adianta você ter o melhor processador se você nem liga o computador. E aí, usando a tecnologia, hoje a gente consegue nivelar esse jogo. Não importa se a pessoa tem um QI 200 ou se ela tem um QI 100, o que importa é o empenho, o desejo de aprender e saber usar as ferramentas adequadas que ela tem em mãos hoje, agora. E uma delas é o uso das inteligências artificiais. Para mim, o uso das IAs no aprendizado vai ser um game changer no ensino. Ele já quebrou o ensino, se a gente for parar para pensar. Eu não sei se você já está usando algum tipo de IA, em algum nível, um ChatGPT, por exemplo, no seu dia a dia. Mas fato é que, se você olhar, por exemplo, cursos à distância, uma pessoa que for fazer ali uma prova, responder algum questionário, se fizer o uso do ChatGPT, ela vai tirar 10. Ela vai tirar 10.
e ela não precisa nem ter absorvido bem aquele conhecimento. Ou às vezes até usando o GPT, o chat GPT, ela acaba absorvendo mais conhecimento do que ela conseguiu absorver, lendo ali aqueles artigos que ela viu lá na plataforma de ensino à distância. Então, o fato é que a gente já tem um problema. Por mais que as instituições de ensino até já pararam para pensar nessa questão, elas ainda não acharam uma solução para isso. Mas elas vão ter que achar, elas vão ter que trabalhar em cima disso. Agora, como que você pode usar a IA para poder absorver mais conhecimento? Essa que é a chave da questão. É você estudar sobre inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, que é uma ferramenta de linguagem natural em que você consegue conversar de forma ativa ali com um ser que tem uma capacidade de absorção, abstração, ensino muito superior a de qualquer humano que a gente conhece. Isso é uma realidade. Como que você pode usar essa ferramenta para você moldar o seu processo de aprendizado? Bom, olha, tem pelo menos 3 coisas que eu uso no meu dia a dia para me ajudar a aprender uma coisa nova. Uma delas é usar a IA para fazer abstrações que eu não consegui fazer. Se eu tô tendo dificuldade para entender a lógica ou a base de algum determinado conhecimento, eu começo a conversar ali com o GPT, eu começo a jogar aquela questão onde eu tô tendo dificuldade e peço para ele fazer analogias ou para ele me explicar o conceito daquilo ali, para ele abstrair. Se eu não conseguir fazer aquelas correlações e aquelas conexões, ele faz por mim e ele me entrega de uma forma que eu vou entender. E se eu não entender, eu vou falar de novo, e de novo, e de novo, e em algum momento ele vai conseguir fazer uma conexão das ideias de uma forma que vai ficar claro para mim. E nesse momento ele aprendeu comigo. Aquela janela de conversa, aprendeu a me explicar algum tipo de informação, um tipo de conhecimento, de uma forma que vai ser mais fácil para eu abstrair. Ali faz sentido você começar a perguntar outras coisas também. Ou reaproveitar essa forma que você conversou com ele para outra janela de chat, para que você possa aprender outras coisas. Uma outra forma que eu uso também para aprender é fazendo perguntas. Quando eu identifico que eu não estou entendendo determinados pontos, eu começo a fazer perguntas, às vezes até bobas, que talvez eu teria vergonha de perguntar para uma pessoa que tem mais conhecimento que eu sobre aquele tema, e eu tenho as respostas mais claras dentro daquele contexto que eu estou conversando. É muito prático, muito simples, direto ao ponto, e você não precisa ficar com aquela vergonha, às vezes, de perguntar para uma pessoa que você acredita que talvez não vai ter nem paciência para te explicar o básico. E a terceira forma que eu também uso para certificar de que eu consegui aprender aquilo ali é eu formular determinadas explicações sobre aquele conceito que eu entendi e eu peço confirmações do GPT para ver se aquela afirmação que eu estou fazendo está correta ou se não tiver, quais são os pontos ali que eu preciso entender melhor. E ele sempre, obviamente, é super paciente e muito pessoalizado. Ele vai aprendendo com a sua forma de comunicar com ele e ele vai cada vez te dando uma resposta ou uma explicação muito mais clara para a sua forma de absorver aquele conhecimento. E aí o que eu fiz? Eu peguei o uso da IA e eu encaixei dentro de um framework um pouco maior, que é o que eu uso no dia a dia para aprender. Como que eu faço para aprender um novo conhecimento no meu dia a dia? Eu uso algumas técnicas que para mim funcionam muito bem e que eu acredito que você pode tentar agora e ver se funciona bem para você também. E se você aplicar essas técnicas, eu acredito que você consegue sim aprender qualquer coisa em uma semana, mesmo que você acredite que você não tem capacidade de aprender aquilo tão rápido. Primeira coisa que eu faço: separo o meu tempo de aprendizado em pomodoros. Eu tenho pomodoros de 25 minutos com 5 minutos de descanso, quando eu tenho que detalhar um ponto específico de alguma coisa que eu quero aprender. Ou eu uso pomodoros maiores, de 50 minutos, com 10 minutos de descanso, para focar em algum outro aprendizado que seja um pouco mais extenso e que eu preciso de mais tempo ali para poder me debruçar. Se você ainda não sabe o que é pomodoro, dá uma pesquisada aí, mas é uma forma de você focar em trabalho, em estudo, naquele determinado tempo, sem que você sobrecarregue o seu sistema de recompensa, o seu sistema de motivação. Não vou detalhar aqui, mas na prática, você dedica um tempo, no caso 25 minutos, de forma focada naquela tarefa, e depois você separa 5 minutos para descansar sua mente, desligar completamente daquilo que você estava fazendo, para quando você retomar novamente em um próximo pomodoro, você continuar bastante focado e bastante interessado naquilo ali. A partir de quando eu separei esses pomodoros, eu uso esse tempo para me aprofundar de forma bastante focada, e aí eu uso o modo focado versus difuso, então uso o modo focado para aprender ativamente aquilo ali. Depois que eu sentir que eu já tô com as bases estruturadas em relação àquele conhecimento, aí eu vou para o modo difuso. O que é o modo difuso? Eu pesquisar outras fontes de informação relacionada àquele assunto, seja um vídeo no YouTube, seja um podcast, seja um audiobook, e aí continuo consumindo aquele conhecimento,
continuo consumindo aquela informação de forma passiva. Enquanto eu tô fazendo tarefas ali manuais, sei lá, dirigindo, fazendo exercício, fazendo uma caminhada, lavando louça, o que você preferir. Enquanto você estiver fazendo tarefas manuais, você vai consumindo aquele conteúdo, seja ali em áudio, seja em vídeo, para você fazer esse modo difuso. E aquilo ali vai preencher determinadas lacunas, sedimentar, consolidar determinados pontos que você já tinha aprendido e vai facilitar essa absorção. E aí você vai fazendo esse ciclo. Modo focado, modo difuso. Modo focado, modo difuso, até você sentir que você já está mais proficiente daquilo. E aí você pode empregar uma outra técnica que eu também uso, que é do Richard Feynman, que é você aprender, aprender, aprender. Quando você sentir que você já sabe, já entendeu aquele assunto, você tenta sintetizar e tenta explicar para outra pessoa. Ou seja, você faz no modo focado e difuso até você sentir que você já absorveu bastante conhecimento daquilo. E como que você pratica? Você pode praticar no espelho, pode praticar com você mesmo, pode praticar com o próprio GPT, mas você pode tentar ensinar isso para uma outra pessoa. E se você sentiu que na hora que você está explicando para aquela pessoa, ela está absorvendo de forma bem fácil, é que você aprendeu muito bem aquele conhecimento. Se ela começar a ter dúvidas e dificuldades de aprender determinados pontos, ou você não estiver conseguindo explicar tão bem aqueles pontos, aí é só você voltar no modo focado e difuso e ir aprimorando aquilo ali de forma recursiva durante a sua semana. Eu tenho certeza aí que no final dessa semana você vai estar, completamente proficiente nesse novo conhecimento que você quer absorver. Bom, e se você quiser continuar explorando as leis do digital, o link tá aí na descrição. E eu vou deixar um outro vídeo aqui para você aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu te vejo lá.